Então, não sei o que aconteceu, eu coloquei minha foto, né? Então, então foi estendido o prazo, né, da quarentena. Então, ficaremos ainda até o dia 22, né? A Otília está lembrando aqui que vocês também têm que colocar foto. Eu também acho. Vamos todo mundo tentar colocar foto aí para a próxima aula, porque assim pelo menos a gente olha para o rostinho, né? Não para esses bonequinhos, como vocês devem estar me vendo agora, e muito chato também, né? Queria que vocês estivessem vindo pelo menos minha foto, né? Eu não estou entendendo por que não aparece aqui, mas enfim, a gente vai entender um pouco isso daí, depois eu vejo. Não agora, mas vejo se eu organizo isso para a semana que vem. Porque nosso prazo, então, vai se estender, né? Então, vamos ficar aí mais um tempo nessa quarentena, né? E nós sabemos que nessas semanas são semanas bastante críticas, né? Pelo menos é isso que está sendo divulgado, né? E principalmente para os profissionais da área da saúde. Então, a gente vai colaborar, né? Continuando nesse processo de quarentena, né? Até dia 21, ou seja, após o segundo feriado. Esse mês teremos 2 feriados, né? Então, acaba também ajudando nesse processo, né? E eu espero que nós possamos voltar logo após isso e todos com saúde, né? Vocês, seus parentes e todos nós, né? Então, espero em Deus que possamos passar por isso. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês não estão conseguindo falar no microfone de vocês, não está aberto o microfone de vocês, né? Deixa eu ver aqui. Não. Tá. A Daniel, vocês fizeram um barulhinho, eu pensei que... Eu vou tentar clicar aqui para ver se vocês conseguem... Tem alguém falando. Samuel? Samuel está falando. Porque eu deixei aberto mesmo, Thaisa. Vê se você consegue falar comigo também. Você tá me ouvindo aí? Tô te ouvindo. Quem é? O Samuel que está falando? Não, é a Daniel. A Daniel? Isso. Que bom. Eu deixei aberto porque se vocês quiserem fazer pergunta, aí vocês também, se não quiser digitar, tentar fazer. Vamos tentar ver se a gente consegue fazer vocês perguntando. Mas a gente pode combinar assim, ó. Quando vocês forem fazer pergunta, vocês fecham o microfone. Na hora que vocês forem fazer pergunta, aí vocês abrem o microfone, tá bom? Porque aí a gente consegue. Só vamos testar aqui. Daniel, fala comigo só um minutinho para ver se seu microfone abre aqui para mim. Ok. Abre. Isso. Legal, Daniel. Estou vendo seu microfone aberto. Aí vai ser bem bacana. Vai ser que nem quando eu faço reunião com os professores. Na hora que eu vejo o microfone abrir, eu sei quem está levantando a mão. Ou levanta a mão aqui. Levanta a mão, Daniel, só para eu ver você levantando a mão. Ótimo. Aí vamos fazer assim, melhor ainda. Levanta a mão e abre o microfone e vamos bater papo, tá bom? Porque eu não quero mais ficar só de digitar. Quero ouvir vocês falarem aqui um pouquinho comigo também, tá bom? Pode ser assim? Pode. Então tá bom. Então agora você fecha e aí depois a gente vai abrindo para que a gente possa estar se falando, tá? Aí fica melhor, assim fica uma aula mais interativa, senão fica uma coisa muito chata, né? Bom, hoje a gente vai tratar aqui, nós vamos estar tratando aqui do código mesmo, né? Código de ética. Na verdade, assim, nós vamos falar um pouquinho sobre esse código, né? Analisar um pouquinho, na verdade, como que ele funciona, né? Eu fiz aqui um resumo do código, colocando
algumas partes principais aqui. Boa noite, Janela. Algumas questões principais. Vocês podem mudar também, só que vocês não vão mudar, né? Senão, deixa que eu mude. Eu deixei para vocês aí também algumas funções, mas aí deixa que eu mudo aqui a transparência, aqui, os slides, por favor. Né? Quem está brincando de mudar aí para mim, fica quieto aí, fica quieto. Que a gente vai fazer devagar essa mudança aí, meu Deus. Deixa vocês aí, daí vocês ficam assim. Não pode deixar vocês soltos, que daí vocês começam aí a querer brincar. Mas, enfim, né? Kaline, coisa séria. Deixar com as crianças é fogo aí. Ainda mais em casa, né? Que todo mundo em casa, aí chega na hora da brincadeira. Mas, enfim. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho, esmiuçar um pouquinho esse código de ética, né? A gente já falou tanto da questão ética, como que a psicologia se pautou, em que conceito de ética que ela se pautou para escrever essa questão do código, a questão da história do código de ética, né? Então, esse período de como que ele foi se constituindo ao longo da história, e agora esse documento final, que é o que nós vamos trabalhar, né, que é esse de 2005, que é o nosso último código, né, e que nós vamos estar trabalhando nele. Então, eu vou chamar a atenção para alguns pontos, que eu acho que é bem importante que vocês fiquem atentos a eles, né, e aí a gente vai conversar um pouquinho mais sobre eles. Eu vi que já tem 41 pessoas aqui, na outra aula tinha mais de 50, e eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a questão da avaliação parcial. Então, eu não sei se a gente fala agora ou mais tarde, mas é uma questão que eu queria falar com vocês também a respeito sobre essa questão. Tem um pessoal tentando acessar, tá bom, Diego, então vamos esperar um pouquinho mais o pessoal tentando acessar, porque aí a gente meio que fala no coletivo, né, para que nós possamos combinar um pouco como que vai ser as nossas avaliações parciais, né? Então, é importante que tenha aí o pessoal junto, para que a gente possa fazer isso juntos, para que não dê ruídos, né? No sentido de passar informações distorcidas. Afinal de contas, a avaliação, as pessoas ficam sempre na angústia, né? De que isso seja uma coisa bem formada. Mas vamos lá. Então, enquanto o pessoal entra, eu vou Então, vou começar um pouquinho a discutir essa questão do código, enquanto o pessoal vai entrando. E depois a gente fala sobre essa questão da avaliação, tá bom? Vamos fazer assim? Já tem 45, olha, vamos lá. Bom, então, como nós já apontamos, e é importante porque quando vocês abrem o documento, não sei se vocês chegaram a baixar o documento, a Otília colocou o site aqui do Conselho, onde vocês poderiam ter acesso. O Diogo está dizendo que sim, para de mudar meu slide. Quem está mexendo? Então, o Diogo está dizendo que sim, espero que todos tenham também entrado no site do Conselho e feito, né? Baixado esse código, porque a gente vai estar mexendo um pouquinho nele também, né? Então, ele tem lá, nas primeiras páginas, ele já vai dizendo algumas coisas. Eu vou ter que tirar vocês de ficar mexendo nisso, hein? Ai, mas olha, quem foi lá e tirou os slides? Eu vou ter que tirar vocês disso, voltar aqui na configuração, aqui tirar vocês dos slides. Deus do céu. Deixa eu ver se eu consigo aqui tirar vocês. Gente do céu mesmo. Porque. Sem querer, tá certo. Então tá bom, vai. Então vamos ver se a gente publicar mensagem. Tá, vamos tentar ver então. Agora, duro que vocês. Deixa eu ver aqui, vai. Combinado, hein? Ninguém mexe nos meus slides, tá bom? Bora. Então, tá bom. Então, vamos lá. Então, como o código vai apontando para a gente, a Ana está perguntando, professor, o código muda sempre? Não,
muda sempre não, você lembra? O último foi em 87 e agora e depois foi esse de 2005, né? Então não é um documento que tem essa mudança constante. Na verdade, inclusive esse, né, até pegar aqui algumas questões que eu acho que é importante a gente mostrar, né, que esse aqui, ele entende isso, foram os primeiros 79, que foi aquele que nós colocamos, lembra, 60 e pouco que nós falamos assim, ele foi 75, lembra? Porque ele foi feito, as primeiras conversas foram em 66 e 69, você lembra? Aí, o primeiro código foi publicado em 75, até vou colocar aqui, ó, primeiro código. Deixa eu até escrever aqui, deixa eu ver aqui deixa eu ver. Então, aqui, ó, primeiro código. Deixa eu ver. Primeiro código foi em 1975, o segundo código, foi em 1979, terceiro em 1987, e agora esse último, que é o quarto. Muito bem. Aí, mas é isso. Tá? Foram esses movimentos que nós tivemos, né? Professora, você está escrevendo... estou escrevendo na lousa, você não está enxergando a lousa? Então, o Diogo está falando que não está vendo a lousa. Então, estava escrevendo. Então, eu escrevo aqui. Então, o primeiro código foi 1975, depois o segundo, em 1979, vou escrever com vocês aqui. Terceiro, 1987, e esse quarto, 2005, tá? Então, seria o último código. Então, ou seja, nós não temos essas alterações aí, né? Deixa eu continuar aqui, então. Se que dá para escrever nesse. Deixa eu mudar aqui. Deixa eu ver. Também não estou. Tudo bem. Então, agora vocês estão conseguindo ver as telas, né? A tela tá, né? Então, a lousa não, né? Mas a tela tá agora, né? Ok, então vamos ficar com a tela. Bom, então, numa dessas questões, quem entrar não muda o meu slide. Então, se nós formos ver, então, uma das questões que é bem importante, né, nesse código é a flexibilidade dele. Então, esse último código, né, ele tem uma flexibilização maior. E a missão dele foi justamente essa aqui, né? Então, justamente assegurar, deixa eu tirar aqui por o lápis que é melhor. Então, assegurar dentro dos valores relevantes para a sociedade, né, um padrão de conduta, tá? Então, é sempre isso, e eu reforço bastante essas palavras para vocês, porque depois, quando vocês estiverem fazendo uma avaliação, isso é importante que vocês lembrem bastante disso, né? Que esse código, na verdade, ele tem essa característica de fazer a prática do psicólogo, que a prática do psicólogo seja conduzida de uma forma, né, única, né, que nós possamos ter uma forma de pensar, de fazer a prática do psicólogo, tendo uma conduta, né, mas que, na verdade, ele não é uma rigidez, né? Então, se assegura esses valores, então ele tem uma certa flexibilidade. E essa flexibilidade, dentro, principalmente dos primórdios, né, dessa conduta e que na verdade a gente traça, né, para nós criarmos uma característica
de ser psicólogo. Então, o que caracteriza esse ser psicólogo? Quais são as nossas formas de atuação, né? Então, a nossa forma de atuação tem que expressar principalmente essas questões dos valores universais, que isso é muito importante, né? Essa expressão dos valores universais, principalmente por isso que nós discutimos a questão dos direitos humanos, porque é uma das questões principais, e isso está na página, essa missão principal está na página de entrada. Quando vocês abrem o código, se vocês estiverem com ele na mão aí de vocês, né, se vocês baixaram, se vocês imprimiram, ou se vocês estão com ele aberto, vocês podem perceber que isso está bem nas primeiras páginas, como a missão principal desse código do psicólogo, né? Então, principalmente ligada às questões culturais, sociais, né, relacionados ao país que nós vivemos e que vai estruturar nossa profissão de psicólogo como um psicólogo dentro das nossas condições sociais, ou seja, dentro da nossa realidade, né? Então, ele não é visto como um código rígido, ele não tem essa característica rígida, imutável, muito pelo contrário, ele tem essa flexibilidade de poder fazer alterações, né, ao longo, por isso que as alterações são feitas através de novas resoluções, por isso que a gente já falou das resoluções. Então, quando se precisa fazer mais alterações ou incluir algo que comece a aparecer na prática e que não respeite, né, a conduta profissional, aí a gente, obrigado por mudar, mas ainda não quero mudar. Aí nós temos que, na verdade, trabalhar principalmente com a questão das resoluções. Então, é muito importante que vocês, que todos nós da psicologia, fiquemos atentos às resoluções, às publicações de resoluções da psicologia. Então, por isso da importância, e vocês devem estar discutindo isso com os professores de ciência e profissão, o professor Paulo, né, da questão da importância do conselho. Né? Então, assim, de vocês estarem próximos ao conselho, né? Entrarem no site do conselho, saber o que o conselho está discutindo, quais são as reflexões que ele está fazendo no momento, né? Então, isso é muito importante. E uma das questões que eu já falei isso com vocês na aula passada é essa questão também que nós estamos vivendo hoje na pandemia e o quanto a profissão está discutindo sobre isso, fazendo várias lives, principalmente discutindo essas questões éticas da atuação do psicólogo nesse momento que nós estamos vivendo. Vocês devem ter visto também que o Ministério da Saúde convocou profissionais, né? Quer dizer, convocou os conselhos, fez uma reunião com os conselhos para chamar os profissionais da área da saúde para atuarem, né, junto à pandemia. Vocês viram isso? Vocês estão acompanhando isso, né? Ok, Daniele, Débora, Patrícia, Raquel, ok, Matheus. Mas Evelyn, Hélio, ok, isso é importante. Então, e na psicologia, e nós psicólogos também fomos chamados para atuar. Então, isso é muito importante porque isso mostra, assim, que essas discussões que nós estamos fazendo agora, e bastante, né, dentro do Conselho, é justamente o nosso papel agora dentro da atuação desses espaços. Então, a gente está discutindo tanto a questão ética na atuação da nossa atuação profissional, quanto as questões éticas dentro agora do ensino de psicologia. Então, por exemplo, no caso quando a gente fala aqui, né, que nós temos que mudar, uma das coisas que foi discutida na live, assim, é justamente a questão do ensino, né? Uma preocupação muito grande dessa questão da formação do psicólogo, que nós mudamos a nossa forma de atuar, de trabalho, que nem agora nesse modelo de sala sincrônica, né, dessa forma, né, que nós estamos atuando, e que o Conselho fala assim, justamente da garantia do ensino e de manter um ensino de qualidade. Então, mesmo que se mude a forma de
trabalhar, que é essa que nós estamos trabalhando, porque também se entende que o momento que nós estamos vivendo, a psicologia também tem que colaborar, entendendo que nós também temos que fazer o nosso papel de cidadão, ou seja, né, se estão pedindo e solicitando a questão da restrição social, então, ou seja, nós temos que fazer parte desse grupo, procurar atender essa solicitação, e isso que eu falei com o pessoal no dia da reunião de representantes, né, e ajudar nossos colegas que não estão conseguindo ter acesso a essas aulas de alguma forma, por isso que elas estão sendo gravadas, a gente manda o link, enfim, para que as pessoas possam ter acesso a essas aulas, né, e que elas aconteçam de uma forma que vocês possam interagir como a gente está fazendo agora, né, como eu falei no começo, talvez não é a melhor forma, não é a forma como nós estamos adaptados a trabalhar, mas no momento que nós estamos vivendo, exige da nossa profissão, exige de nós adaptarmos esse momento, nos adaptarmos a esse momento, né, e usarmos as ferramentas que nós temos para continuar na formação. Então, assim, nosso objetivo é essa formação. Então, refletir sobre isso e tentar manter a condição de uma boa formação, isso também faz parte da questão do psicólogo, no caso nosso, né? Eu sou psicóloga e tenho que respeitar a ética da minha profissão, né? Se a profissão de psicologia agora dissesse não pode continuar ministrando aula desse jeito, né? Se o conselho viesse e discutisse essa questão, né, do formato de aula desse jeito, não, ele não fez isso. A única coisa que ele pediu para que todos aqueles que atuem como professor de psicólogos, né, no caso de como professor, que mantenha suas aulas com qualidade, né, quer dizer, mantenha os conteúdos e possibilidades de chegar esse conteúdo para vocês com qualidade, que é isso que nós estamos fazendo, né? Procurando a mesma aula que nós teríamos presencial, trazer ela para cá. Então, nesse sentido, a gente tem que entender que esse código também entende que as profissões, elas mudam e vão exigir reflexões contínuas. Essa é uma reflexão que nós estamos tendo, tanto no sentido das aulas, como na atuação do psicólogo. Como que a gente vai continuar atuando de uma forma que a gente respeite as nossas práticas e as nossas formas de fazer. Tudo bem, crianças? Ok? Alguém quer falar alguma coisa? Quer pedir o... Ixi, a Silvana está falando que não está ouvindo mais. Alguém quer pedir a voz aí? Falar alguma coisa? Não? Ninguém levantou a mão e nem o microfone. Então. O Edson. Ok? Deixa eu ver, Silvana, você voltou tá conseguindo ouvir? Porque acho que só você que está com problema. Então a Débora, você quer falar? Ou você só levantou a mão aí? Se quiser falar, Débora, é só abrir o microfone. Não? Então, oi, tudo bem? Pode falar. Oi. No caso de chamarem os psicólogos, né, eu cheguei até a ler a lista, enfim, tinha até professor de educação também, para capacitar, mas queria capacitar para atuar em qual área? Que eu não entendi bem. Tá, então fecha o seu microfone que eu respondo. Então, assim, quando primeiro eles estão chamando os profissionais de todas as áreas, né? Mas antes do profissional ir atuar, ele tem que fazer um curso de capacitação. Todos os profissionais da saúde estão tendo que fazer um curso de capacitação, porque não basta ser só ser formado. Lembra que é uma situação completamente fora do contexto da nossa realidade, né? E muitos profissionais, que bom, Silvana que voltou, né? E muitos profissionais, o que acontece? Eles querem atuar, mas eles não estão capacitados para atuar. Capacitados, que eu digo assim, atualizados, né? Então, vamos lá, eu me inscrevo, eu quero fazer essa atuação, mas qual a minha atualização, né? Então, para que a gente garanta uma atuação de fato efetiva, né, o governo tem que ter o mínimo de controle sobre isso, o mínimo, né, e a forma como ele vai fazer isso é justamente capacitando. Então,
Como que será essa capacitação? Como as capacitações que estão sendo feitas para os profissionais em hospitais que estão sendo contratados, na rede particular e tudo mais. Eles estão fazendo cursos como nós estamos fazendo agora aqui, né? Dessa forma, né? Através de cursos com esses tipos de plataforma, onde as pessoas vão discutir, né, essas formas de atuação e como que eles têm que proceder no espaço que eles vão atuar. É o mesmo modelo de curso, principalmente porque a gente não consegue estar colocando mais pessoas dentro de várias salas, de uma sala. Então, capacita as pessoas dessa forma e depois essas pessoas são colocadas justamente nos locais que elas têm que atuar. Tudo bem, Débora? Deu para entender? Deu para entender, Débora? Ok? Então tá bom. Então tá. Então, esse código de ética, né, ele pauta-se pelo princípio geral de ser, mas lembrando sempre essa frase, ele é um instrumento mais de reflexão, né, mas com normas, né, são normas, né, para que a gente possa atuar. Então, qual foi a base, né, para a construção dele? Vocês vão ficar mudando isso aí. Não toquem no meu slide, né? Não vai dar. Eu vou ter que tirar o slide se vocês continuarem mudando. Pessoal, tem alguém mudando os slides, aí não vai dar certo. Deixa eu tentar aqui. Então, melhor tirar, né? Acho que eu vou tirar o slide, porque senão o pessoal vai continuar mudando aí, né? Verdade. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, o que o código... esse slide está na página 6 do código. Isso, Tília. Pega lá na página 6. Quem tiver com o código pode olhar lá, na página 6. Então, quais são os princípios, né, que nortearam a construção desse código, né? Primeiro, que seriam orientar a relação do psicólogo com a sociedade e a profissão. Então, assim, ele é o norteador, como que a sociedade, para que a sociedade entenda também qual que é a atuação do psicólogo, né? A sociedade também entenda outras entidades profissionais, principalmente entender aqui a construção de várias entidades, no caso da própria psicologia, né, que se forma. Lembra que eu já falei para vocês, a psicologia tem várias entidades relacionadas à questão de formação do conhecimento científico. Então, nós vamos falar muito de uma entidade que, por exemplo, da Sociedade Brasileira, que é o IBAP, no Instituto Brasileiro de Avaliação Psicológica, que é uma das entidades. Várias entidades, por exemplo, a ABEP, que é a Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa, né, que estão todas ligadas com a questão da ciência, né? Então, todas as nossas práticas, a gente tem que entender que esse código está norteado por práticas que estão relacionadas à questão científica, né? Então, por isso que tudo que nós fizermos, nós temos que pensar, assim, essa atuação, ela foi já vista? Alguém pesquisou a respeito disso? As pessoas o que falam a respeito dessa ação, como que ela funciona, isso pode ser aplicado, de que forma que são seus resultados. Por isso que, assim, um psicólogo hoje, ele não pode ficar afastado de artigos científicos. Por isso que vocês leram o artigo lá da construção do Código de Ética. Na semana que vem tem outro artigo que a gente está lendo, que a gente vai estar lendo. Os artigos científicos, eles permitem a gente fazer essa reflexão, pensar sobre a nossa prática e sustentar a nossa prática em cima dessas ciências, ou seja, dessas pesquisas, né? Sempre temos aberto, que é uma coisa que esse código também se pauta, abrir discussões, espaços de discussão. Então, por exemplo, o que está acontecendo agora, no momento que nós estamos vivendo, cheio de lives do próprio Conselho Federal, do próprio Conselho Regional, né? Vários espaços, mesmo que à distância a gente está tendo isso, para que a gente possa fazer discussões a respeito dos nossos limites,
né, de atuação e principalmente que requer, né, justamente garantir os direitos, seja das pessoas, né, do próprio psicólogo e da categoria. Né? Então, isso sempre vai ter espaços para reflexão. Então, uma outra coisa que é importante que vocês vejam, esses espaços de discussão aqui em São Paulo ocorrem bastante lá no Conselho, que vocês podem, por exemplo, se inscrever, né, e participar de várias sessões que são abertas para discutir diversas questões que são importantes, seja na área da educação, seja na área de trânsito, seja na área da atuação do psicólogo, como agora, né? E aí, contemplar essa diversidade, que é a nossa profissão, tem essa característica, né? Bem diferente de outras profissões, então a gente realmente tem vários espaços de atuação. Nós estamos cada vez mais aumentando o espaço de atuação, e é interessante que eu vou abrir um parênteses aqui com vocês para discutir uma questão, né? Às vezes a gente ouve, não sei se vocês já chegaram a ouvir, né? Algumas pessoas falando que algumas profissões vão desaparecer em algum tempo. Vocês já ouviram falar isso? Sobre isso? Já? Então tá. E, então, Diogo, todo ano, né, é verdade. Alguns dizem até que a própria psicologia, né, estaria dentro desse cenário de desaparecer, né? E eu entendo quando algumas pessoas falam a respeito disso, porque eles falam de uma psicologia que realmente nós temos uma área que ela pode usar instrumentos para a gente poder fazer algumas avaliações para verificar, por exemplo, através de escalas, de instrumentos de avaliação psicológica, verificar se uma pessoa está ansiosa, se uma pessoa está deprimida, né? Qual a característica da personalidade de uma determinada pessoa. Então, assim, a gente tem realmente algumas ações do psicólogo que eu acho que elas podem futuramente serem realizadas, né, por algum tipo de mecanismo que seja próprio computador, que a gente chama de inteligência artificial, aplicando. Mas uma das coisas que eu duvido, né, e substituir máquinas e robôs, né? Exatamente, Ana, não. Que aí é a questão que eu duvido, e eu sempre questiono quando eu vejo alguém falando sobre isso, por exemplo, agora estar ao lado das pessoas para conversar. Duvido que algum robô conseguiria fazer isso, né? Silvana, que bom, né? É verdade, né, Silvana? Vocês acreditam que um robô conseguiria sentar ao lado de vocês e perguntar para vocês agora, no momento que vocês estão, sobre a angústia de vocês? O Pedro quer falar, pode falar, Pedro. Professora, nessa questão da robótica aí, só fazendo um adendo, a gente trabalha com uma coisa muito com estímulo-resposta na psicologia, correto? Depende. É isso que eu estou falando para vocês, Pedro. Não necessariamente estímulo-resposta. Estímulo-resposta, quando a gente fala contemplar a diversidade que configura a própria psicologia, você lembra que a gente discutiu nos primeiros textos a própria complexidade teórica da psicologia, né? Então, se nós pensarmos em algumas áreas, que é isso que eu estou falando para você, tem áreas de estímulo-resposta, tem áreas que trabalham com avaliações que podem usar escalas, que podem realmente usarem dessa inteligência artificial, mas a questão do ser humano, de você estar com a pessoa e conversar com ela e poder olhar para ela e verificar, isso eu duvido que alguma máquina, que a inteligência artificial consiga chegar a esse ponto e conseguir identificar tão rapidamente os sentimentos de forma automática. A Patrícia está falando, até o atendimento online é diferente, o presencial é muito melhor atendimento pessoalmente do que pelo Skype. É verdade, Patrícia, a gente consegue observar, né? Tem gente com uma mãozinha aqui, pode tirar a mãozinha aqui do meu slide. Também concordo, se a gente faz isso com o recurso que nós temos, né? Vamos ter o recurso dessa ferramenta, do mesmo jeito que a gente tem o atendimento online, que é esse
estou dando aula aqui para vocês, mas como a gente estava conversando no início, por mais que eu esteja dando aula aqui com vocês assim, eu não, se tivesse presencialmente, seria uma outra forma de estar junto, né? E eu acho que, então, que é isso, que é esse acolhimento presencial que a Mirella está falando, que eu concordo que, assim, muito difícil ser substituído, né? É isso que a Karine está falando, que nada supera a aula presencial e nada supera você estar ao lado de uma pessoa e conseguindo acolher o sentimento dela naquele momento, né? Então, por isso que, por exemplo, por isso que agora, na pandemia, né? Por que nós temos que atuar agora, enquanto profissional da psicologia? Tudo bem, estou vendo vários profissionais da psicologia e nós estamos fazendo de tudo. Eu estou mandando para vocês, eu mandei para vocês, por exemplo, algumas frases, algumas instruções de como que vocês podem, coloquei no Blackboard, né? Algumas falas, olha, de como que vocês podem, no dia a dia, né, tentar fazer atividades rotineiras, tentar dormir, criar rotina de atividade. A gente fala isso, a gente está ajudando, tentando fazer, usando informações para que a gente possa ajudar as pessoas à distância e de uma forma mais generalizada, como elas podem viver no dia a dia delas, agora mediante essa situação. Mas isso não garante que as pessoas já estão bem obrigadas, João. Nossa autorregulação depende de relações humanas. É isso mesmo, João. É isso mesmo. Porque por mais que a gente coloque aqui um monte de instruçãozinha para vocês, olha, durma no horário adequado, procurem manter suas rotinas, é impossível que as pessoas não estejam incomodadas com o confinamento. Vocês viram o que aconteceu no Rio de Janeiro e em outras cidades praianas, com o calor que estava esse fim de semana? Muita gente saiu, entendeu que era domingo e sábado e quis sair no mundo. Né? Vai chegando um momento que as próprias pessoas elas vão ficando muito angustiadas, né? Então, é um absurdo, porque elas têm que entender que nós temos que conseguir criar estratégias internas para que a gente lide para um bem maior. Mas quando a gente trabalha com o ser humano, que é isso que a gente estava falando no começo, não é estímulo-resposta. Não dá para dizer assim, todos nós estamos sabendo que estímulo-resposta é, se você sair, a grande probabilidade é que você possa pegar a gripe. Bom, essa é a estímulo-resposta, né? Então, não saia para não pegar a gripe. Se fosse tão fácil assim, vocês acham que daria certo? Todo mundo já conseguiria estar agindo assim? Não estaria tudo resolvido? Então, Gabriel, aqui meus pais, Jaraguá, o povo não tem ideia do que é quarentena. Então, é isso, Gabriel. É isso, porque no fundo, as pessoas, não é só uma questão de falar para a pessoa, psiquicamente, essas pessoas não conseguem lidar com essa informação, porque vai além. E por isso que é muito difícil a gente falar, vamos colocar uma máquina ali na frente e se resolve o problema. Né? A gente põe um robozinho, põe inteligência artificial, onde essas pessoas vão estar ouvindo e pronto. A Priscila está falando, uma máquina precisa de dados para responder. Acho que a psicologia é uma profissão para o futuro, porque só o ser humano consegue sentir empatia e entender o outro. Verdade, Priscila, a gente não pode negligenciar a questão do computador e o avanço do computador. A inteligência artificial é muito rápida. Ela, de fato, consegue detectar, computadores conseguem, através dos olhos, conseguirem detectar, por exemplo, alguns sentimentos, se eles forem, na verdade, se eles for colocado neles essas informações. Mas se nós fôssemos algo que não mudasse, e nós somos, na verdade, o ser humano, por exemplo, agora que nós estamos assistindo, provavelmente vocês mudaram a forma de vocês serem nesses últimos dias, né? E a família de vocês, as pessoas que estão à volta de vocês, é isso que a Débora falou. É isso, né? Então, isso que está acontecendo não está programado. Não tem computador ainda que dê conta disso, né? Então, acho que essas variações que ficam difíceis o computador dar conta. O Diego está falando, acho que tem a coisa de lidar com o limite do insuportável. Nesse sentido, nossa subjetividade está em questão, porque a nossa ideia de homem e mundo se difere, com certeza. Nós não temos construído no nosso interno, na nossa subjetividade, essa ideia de contingência. Talvez, é aquilo que eu falei com vocês na aula passada,
Países que vivem situações, por exemplo, que tem que se trancar, países que vivem em guerra constante, que tem que se defender num alerta o tempo inteiro, talvez dentro deles eles entendam quando o toque de recolher acontece. Eles sabem que eles têm que se esconder, né? Mas mesmo o que nós estamos assistindo agora, países que vivem em questão de guerra, que já viveram, não estão conseguindo lidar com isso porque não conseguem entender um inimigo invisível como é o vírus, né? Então tem muita dificuldade de lidar com o invisível, né? Os aviões e tudo mais, eles ouvem, eles podem entender essas questões, mas a gente olha e onde que está esse nosso inimigo, né? É muito difícil, então construir isso dentro de nós, né? Que é isso que você está falando, Diogo, né? Fazer parte de um mundo interno, da nossa subjetividade, da nossa forma de ser, rever como nós somos e como nós pensamos a vida e como nós lidamos com os nossos sentimentos mediante uma situação como essa. Então, é realmente um momento bastante de reflexão. E o difícil que eu vejo é fazer uma reflexão dessa, muitas vezes dentro de casa, às vezes com pessoas que têm poucos recursos internos para também fazer essa reflexão junto. E aí que a coisa fica mais difícil, né? Porque às vezes as pessoas com quem nós contamos internamente, né, têm poucos recursos internos que ajudam a entender o que está acontecendo, né? Então, mais um problema do adoecimento mental que vai surgir, infelizmente, né, dentro dessa questão da epidemia. Bom, e dentro dos princípios fundamentais, aí seguindo o código de ética aí, nosso, né, os princípios que fundamentaram esse código é justamente a questão da promoção da liberdade. O trabalho do psicólogo tem que ter respeito à questão da liberdade, da dignidade, da igualdade. A gente nunca pode dizer para as pessoas como que elas têm que ser, a gente nunca pode dizer para as pessoas seu modo de ser. Uma coisa que vocês vão aprender enquanto psicólogo, nós podemos, eu já falei isso para vocês, nós podemos ter nossas opiniões a respeito do mundo, das coisas, do que nós achamos, do que nós pensamos. Isso são as nossas formas de pensar a respeito. Enquanto pessoa, Simone, posso pensar de várias formas a respeito das coisas. Mas, enquanto psicóloga, eu não posso dizer para as pessoas como elas têm que ser, né? Não posso dizer se essa forma é certa, se é errada, né? Eu tenho que respeitar as pessoas, né, dentro das condições delas, né? Então, por isso que saber a questão dos direitos humanos, um psicólogo é fundamental. Por isso que vocês têm uma disciplina aqui no curso, onde, por mais que a gente fale, e vocês vão ver a gente falar bastante disso ao longo da formação, mas a gente tem uma disciplina mesmo sobre saúde coletiva e direitos humanos, justamente para que vocês entendam isso cada vez de forma mais ampla, para que isso influencie na subjetividade de vocês enquanto formação de psicólogo e na atuação de vocês. Então, o psicólogo sempre tem que promover a saúde e qualidade de vida, que é isso que nós estamos tentando fazer. Mesmo a gente, muitas pessoas estão tendo dificuldade de acesso ao serviço de psicologia, por mais que tenha muita gente divulgando auxílio, escuta, vocês devem estar vendo muita gente oferecendo serviço de psicologia, né, de graça, escuta, né, na verdade muita gente está oferecendo escuta, né, e a gente tem que só tomar cuidado para saber quem são, né, essas pessoas. Têm que ter algumas questões que nós vamos falar aqui, né, de CRP e tudo mais, para garantir um serviço de qualidade, mas a gente sempre tem que entender que a gente tem que promover a qualidade de vida das pessoas, né, eliminar qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, opressão e assim sucessivamente. Esse é o nosso trabalho, né? Então, que essas questões aconteçam. Então, o psicólogo também tem que atuar com responsabilidade social e é isso que a gente está fazendo agora, né? Quer dizer, quando o conselho chama a gente para trabalhar,
né, e o governo chama a gente para fazer inscrição para nós atuarmos, nós não podemos também ser negligentes, né? Nós vamos ter que atuar com responsabilidade. Então, os profissionais formados em psicologia, nós temos que oferecer nosso trabalho e atuar assim, em linha de frente, né? Tanto quanto as outras pessoas, outros profissionais da saúde que estão fazendo a mesma coisa, né? E isso que é uma das coisas que quando a gente se forma e a gente faz o juramento, né? Então, o nosso juramento inclui justamente essa responsabilidade social, né? Sobre a vida das pessoas, né? E sempre entendendo essas questões sociais, políticas, né? E uma das coisas que está sendo discutida bastante agora, e vocês devem estar vendo, é a questão dessa quarentena mesmo, né? Por exemplo, eu estou trancada dentro de casa, né? Creio que vocês também estão. A Isa quer falar. Pode falar, Isa. Lisa, né? Pode falar, Lisa. Pode abrir o microfone aí e falar, Lisa. Lisa? Ô, Lisa, você não quer falar? Eu acho que eu vou baixar a sua mão. Baixar a mão aqui. Se você quiser falar, você levanta a mão de novo, tá? Porque eu vi que você levantou a mão, acho que você só tocou. Acho que foi sem querer mesmo, Gabriela. Então, agora eu me perdi aqui um pouco, né? Não, lembrei. Então, assim, quando nós vemos essa questão econômica, por exemplo, nós podemos estar dentro do nosso lar, né? Tá bom. Nós podemos estar dentro do nosso lar, mas a gente sabe que é uma das grandes preocupações, por exemplo, das pessoas, quando essa pandemia chegar, principalmente nas comunidades onde as pessoas têm menos recursos de ficar em quarentena, né? Então, por isso que as pessoas estão falando de um genocídio, quer dizer, muita gente pode morrer, né? Vocês estão falando, isso, estava falando sobre a quarentena, Silvana, de algumas pessoas que não estão tendo esta condição de viver essa quarentena, né? Então, justamente quando a gente está falando de entender que, na verdade, nem todos têm acesso a essa condição nesse momento. E isso, obviamente, é onde a gente vai vendo as diferenças, né? As diferenças sociais que vão ficando cada vez mais claras, inclusive no momento social. E que nós vamos ter que ficar atentos, não só as comunidades, como muitas empresas. Exatamente. A Daniela está falando que é essa questão econômica que nós vamos ter que pensar, né? Quer dizer, com certeza nós vamos aumentar a questão das diferenças sociais, vai ficar cada vez, vai ser um momento de grande diferença social, né? De questões que vão ficar de uma forma bastante difícil. E é interessante que essa doença também mostra para a gente que não tem classe social, né? Que por mais que algumas pessoas, por menos proteção que elas tenham, e algumas pessoas que colocaram e pensaram em muros, né? Esses muros não existem, essas barreiras não existem. Países que tinham certo domínio e pensaram que conseguiriam, né? E tudo mais, pessoas ministras, enfim, foram acometidos dessa doença, né? Então, isso mostra que não existem muros, muitas vezes, né? A Bruna está falando, por isso cabe ao governo auxiliar essas pessoas. Exatamente, que essa é a questão. Nesse momento, que nós isso teria que ser a questão que a gente discute de políticas públicas, Bruno. As políticas públicas, elas têm que existir para o dinheiro ir, de fato, àqueles que necessitam. Só que quando nós estamos vivendo um momento como esse, aí essas questões. Então, o dinheiro que agora, que era um dinheiro considerado, por exemplo, para bancar agora as questões das eleições, ele tem que ser desviado, tem que ser outras coisas que tem que ser importantes. Então, é o momento da sociedade agora, cada um se reunir no seu saber, no seu fazer, né, para que essas pessoas possam ajudar da melhor maneira que pode ajudar, né? E nós também,
né, da melhor forma que nós podemos ajudar. Por isso que é importante, quando vocês recebem alguns informes, seja nosso, eu mandei um cartazinho, de olha, o que você deve fazer nesses dias, como que você deve ficar em casa, tentar passar para colegas, né, multiplicar as informações, para que a gente possa, de alguma forma, chegar a pessoas que, às vezes, não tem quem possa falar para elas, né, de alguma forma, quem não possa chegar para elas. Então, tentar chegar, de alguma forma, essas pessoas. Então, outra coisa que o psicólogo terá que atuar com responsabilidade por aprimoramento profissional. Então, nós temos que entender que a nossa formação, ela não acaba quando a gente termina o curso, né? O tempo inteiro nós temos que estar continuando estudando, né? O João está falando que as políticas públicas são de uma importância. Em relação à tecnologia, podemos tê-la a nosso favor para minimizar esses espaços de desconforto, pois as angústias estão potencializadas. Verdade, João. E não só isso, mas, por exemplo, essa questão de aula, vocês estão tendo aula aqui, as faculdades privadas, muitas delas, escolas privadas, elas tiveram que criar ferramentas para poder chegar nas pessoas. E o governo teve que colocar na televisão, então, aulas de outra forma. Então, as crianças vão ter que ter aula na sua casa de outro jeito, né? Então, isso é levar para essas pessoas o conhecimento e não negar o conhecimento, né? Muitos de vocês e muitos alunos falavam, mas por que não antecipa férias? Por que a gente não faz isso? Porque nós, quem está na ciência e conhece um pouco do que é ciência, e você vai ouvindo, eu não sei se vocês leram sobre pandemia, se vocês viram sobre isso, mas quando você está envolto à ciência, onde você ler sobre essas questões, a gente percebe que nós não estamos diante de uma coisa tão fácil. É uma coisa muito complexa. Então, não são 30 dias que iam resolver a nossa situação, né? Os professores, nós temos contrato de janeiro a junho, né? São nossos contratos de trabalho. Julho é férias. Poderíamos antecipar 30 dias, mas vai resolver? Vai resolver 30 dias? É essa a questão, né? Nós poderíamos comprometer a formação e comprometer se nós não conseguíssemos isso, como que ficaria, né? De alguma forma a gente teria que se reinventar. Então, é uma coisa que às vezes a gente tenta empurra para frente ou tenta ser mais imediatista com respostas onde a gente tenta chegar às pessoas de alguma forma, né? Então, são medidas muito difíceis que as pessoas têm que tomar, mas elas têm que tomar baseadas naquilo que a gente tem de história. Isso da história é importante. Então, o João está falando, através da tecnologia podemos decorar nosso fazer. Exatamente, não podemos mais negar isso. Mesmo na medicina, telemedicina, exatamente, até os médicos estão usando essa forma de chegar. Está sendo usada para diminuir as distâncias. Nossa percepção, sensibilidade enquanto psicólogos deve ser usada nesse sentido. Com certeza, João, com certeza. A gente não pode ficar... E eu acho que isso que está acontecendo com a gente, para falar a verdade, assim, de uma forma é ruim, vou dizer para vocês, mas de uma forma obrigou a gente também, né? Nós psicólogos, nós professores, todos nós aqui, pelo menos, né? Aprendemos várias formas de ferramenta em 2 semanas, entendeu? Em 1 semana e meia a gente já aprendi coisas dentro desse cenário tão rápido, tantas ferramentas para fazer reuniões, para poder se aproximar, coisas que eu, máximo, fazia atendimento online, eu já utilizava dessa ferramenta, e na verdade, eu tive que me modificar, né? E tanto eu quanto os vários professores, e hoje a gente discute sobre isso, né? Quer dizer, de alguma forma foi importante para nós também essa modificação, né, Silvana? Não está fácil, mas sou grato por poder me ocupar com algo tão importante durante esse momento. Acredito que para mais pessoas as aulas oferecem esse efeito de fortalecimento. Exatamente, Silvana. Por isso que nós, quando pensamos nessa situação, todos nós, professores, falamos, a gente vai ter que aprender e nós vamos ter que entrar nisso, vencer os nossos medos também, né, de entrar numa sala virtual, que não é fácil para nós,
mas é um compromisso, e por isso que nós não suspendemos os estágios, mesmo os alunos não fazendo a prática, e vão ter que fazer depois, mas entendendo que é uma forma de estar perto de vocês, porque mais que uma questão, se a gente fala nos vários posts que nós temos de psicólogo, manter uma rotina é fundamental para a saúde mental. Como que a gente poderia tirar as aulas que fazem parte dessa rotina? A gente tinha que dar um jeito de fazer isso, né? Então, nós temos o Blackboard, mas tem faculdades que estão reinventando ferramentas para poder também, de alguma forma, garantir, né, o serviço e garantir essa condição, né? E aí o psicólogo também, além da gente continuar, por isso que eu acho que isso que o João está dizendo, né? O nosso aprimoramento, tanto científico e a tecnologia, eu venho dentro desse aprimoramento, que eu creio que nós vamos ter que cada vez mais nos aproximarmos, né? Justamente promover essa universalização. Eu acho que a forma da gente promover a universalização também vai ser através dos meios de tecnologias, né? Então, assim, a gente tem que chegar nas pessoas, a gente tem que levar essa ciência psicológica para além dos muros da faculdade, né? Para além dos muros, muitas vezes, de um grupo de pessoas, né? Então, que podem ou têm acesso a esse serviço, né? Então, eu acredito que isso seja uma forma também da gente conseguir promover essa universalização. E outra questão do princípio, zelará para o exercício seja efetuado com dignidade, né? A gente tem situações que seja evitado, a gente pode permitir mais, e eu acho que a sociedade está cada vez mais reconhecendo isso. A psicologia não pode ser mais motivo de chacota, como foi em vários tempos atrás, sabe? Psicólogo, só procura psicólogo quem é louco. Para que serve psicólogo? Para ouvir, né? Então, e ficar falando, eu falo com meu amigo, falo com outro. Hoje, o que eu percebo dentro da universidade, pelos meus colegas aqui de outras áreas, pelo próprio serviço que nós estamos prestando agora dentro da faculdade, né? Nós criamos uma força-tarefa aqui para atender os próprios professores de outros cursos também e funcionários, né? Justamente, né? Quer dizer, nós estamos aqui, nós temos que fornecer esse serviço, nós temos que mostrar para que nós servimos. Então, hoje eu vejo muita gente olhando para a psicologia, né, justamente como uma área do futuro, não aquilo que alguns pesquisadores dizem que a psicologia pode ser substituída por ferramentas. Não, né? Não duvido. Né? O contato do psicólogo, ou seja, o nosso olhar, a nossa capacidade de enxergar o outro, de pensar e refletir sobre o outro, por melhor que uma máquina seja, eu acredito que ela não vai conseguir ter essa condição de fazer esse exercício. É muito difícil. Só quem atua com psicologia pode exatamente falar sobre isso, né? Só quem é psicólogo, de fato, consegue falar sobre isso. E quem já passou por um psicólogo ou já acessou um serviço da psicologia, né? Não sei aqui se alguém tem alguma experiência e gostaria de partilhar, né? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Não? Então, o psicólogo considerará as relações de poder nos contextos em que atua e o impacto dessas relações sobre a atividade profissional. Isso é muito importante, tá? Reconhecer as forças de poder dentro de um espaço, principalmente institucional, o Pedro está falando, acho que atendimento por máquinas seria igual a julgamento legal feito por mim, isso é verdade, impossível. Também concordo, Pedro, também concordo. Seria muito prático. A mesma coisa quando a gente fala, as máquinas funcionam, tem hora que não funcionam, como nós estamos aqui, tem hora que não funcionam, né? Uma coisa muito importante, quando vocês forem trabalhar, principalmente nas relações institucionais, relações de instituição, e mesmo no consultório, né, mesmo com as pessoas individualmente, é muito importante entender o que significa essas relações de poder e os impactos dela na vida das pessoas, como que elas funcionam com essas relações, né? Sendo subordinados, submetidos, impactados, quer dizer, psiquicamente, como que essas pessoas elas funcionam, né? É muito importante a gente tentar entender dentro do contexto essa situação, né? Não
Então, o psicólogo ele tem que olhar essa coisa acontecendo, né? Onde você está nos fundamentos, os principais fundamentos. Eu estou no 7º fundamento aqui, Silvia. Né? Então, essas relações de impacto e poder, tá? Bom, é isso. Deixa eu passar aqui, que mudaram. Bom, e aí vem o código onde ele está dividido, né? E nós vamos, se vocês lembrarem lá quando a gente falou da história, ele sempre estava ligado com as responsabilidades do psicólogo, e aqui no mundo não é diferente, ele vai, os itens dele começam com responsabilidades, a gente vai falar meio que passando, né? Eu tentei fazer aqui, pegando alguns artigos mais importantes para que vocês fixem bastante, né? Então, da responsabilidade, então, são dever nosso. É óbvio que aqui no item, aqui, ó, das responsabilidades, aqui, que são deveres, tem muito mais. Eu só estou colocando D, porque eu estou colocando mais importante. A Otília está falando do 8. Se vocês quiserem falar de algum outro, eu posso falar, mas eu estou tentando selecionar dentro dos artigos quais que, para mim, são os mais importantes, os que mais caem em concurso, os que mais são questionados, discutidos. Então, esse aqui é um deles aqui. Tá? E a Otília está mostrando que está na página 8. Então, artigo 1. São deveres fundamentais do psicólogo. Por exemplo, prestar serviços profissionais em situação de calamidade, que é o que nós estamos fazendo hoje, né? Vendo hoje. Então, nós somos aqui, é um dever nosso. Não é só é um dever. Então, nós temos o dever de prestar, né, um serviço profissional em situações de calamidade pública de emergência, visando o benefício pessoal, né, das pessoas. Então, nós temos isso como dever e nós temos que atuar. Por isso, quando eu falei para vocês, se estão acionando os profissionais da saúde, nós somos um deles, nós vamos ter que ir. Né? Então, se não tiver profissional suficiente para atuar à frente, nós temos que ir. E não tem o que fazer, a gente tem que estar lá e ajudando, porque é isso que é um dever nosso. Né? Então, ao psicólogo, o que é vedado a nós? Né? Nós não podemos, de forma nenhuma, induzir ninguém a convicções políticas, fisiológicas, morais, ideológicas, religiosas, de orientação sexual, qualquer tipo de preconceito. Então, se lembra quando eu falei para vocês de algumas resoluções que foram obrigadas e foram escritas, né, para atualizar essa questão de código? Uma delas foi questões relacionadas à orientação sexual e foi questões de convicções ideológicas ou religiosas, né, que essas resoluções vieram principalmente religiosas de orientação sexual, porque tinha alguns psicólogos atuando, não atendendo um desses artigos, o artigo 2. Né? Então, é importante que o psicólogo aqui, e eu sempre digo isso para vocês, eu não estou discutindo a posição particular de cada um de nós. Eu posso ter minhas convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas. Eu, Simone, tenho todas essas convicções. Minhas, Simone. Partilho das minhas convicções, tenho as minhas convicções, mas enquanto professor, enquanto psicólogo, né, eu não posso deixar, né, não vou colocar essas minhas posições, né, de forma que eu possa induzir vocês, ou os pacientes, ou a instituição que eu for atuar, de uma forma como eu penso, tá? Então, nós temos que evitar qualquer tipo de preconceito. Não podemos ser preconceituosos na nossa forma de atuar. Por isso que, às vezes, quando as pessoas falam assim, fulano é fofoqueiro, fulano é isso, a gente não fala assim, né? Você pode até ter a sua concepção do que seja fofoqueiro, do que você seja, né? Mas na hora que a gente está atuando, a gente tem que entender por que aquilo tem função na vida daquela pessoa, por que ela age daquele jeito, por que aquela pessoa, né, ela tira proveito do outro, por que ela não tem uma capacidade de empatia. Nossa função não é julgar, nós não estamos para julgar. Então, por isso que é vedado a nós qualquer tipo de convicção, qualquer tipo de preconceito. Nós não estamos aqui para dizer o que as pessoas têm que ser. Então, por isso, deste artigo, esse é um dos mais importantes. Né?
João fala aqui, muito trabalho pessoal de terapia e supervisão para que socorro. É verdade, João. Muito trabalho. Por isso que a gente tem que trabalhar, ou uma coisa, deixa eu saber. Ou mais que isso, né, João? Ter noção de limite profissional mesmo, né? Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que não consigo lidar, por exemplo, com orientação sexual, de uma forma que eu não consigo lidar com isso, eu não posso atender dentro, eu me limito a atender dentro dessa área, né? Porque se eu for atender, o que eu vou fazer? Eu vou querer usar meus preconceitos, tudo que eu vou interpretar, porque a nossa mente a gente usa pela nossa cabeça, nós vamos sendo conduzidos pela nossa forma de pensar, que está ligada com a nossa formação. Se eu ficar induzindo, não estou atendendo aquilo que é profissional. Qual o limite da psicologia em relação à psiquiatria? A psiquiatria é a formação, né, Pedro? A psiquiatria, ela tem a formação dentro da área médica, né? Depois com residência na área de psiquiatria, onde a principal diferença, né, além de serem formados na área médica, eles podem receitar medicamentos, né? Essa é a grande diferença. Nós não medicamos, tanto que nos Estados Unidos é muito difícil, por exemplo, em alguns outros países, porque vocês devem saber que a psicologia é diferente, né? Em outros países, ela não necessariamente funciona igual. Não sei se vocês sabem disso. Vocês sabem disso? Sabem? Não? Sim, tá. Então, João disse que sim, Bruna disse que não, Pedro disse que não, Tiago sim, Hélio não. Eu vou ver se eu trago um dia, até numa dessas semanas aqui, uma professora minha para vir falar com vocês sobre psicologia internacional, mesmo que não faz parte, mas eu acho que a gente podia aproveitar um momento desse para que vocês pudessem conhecer um pouquinho dessa visão internacional da psicologia, para entender um pouquinho dos limites, que é bem interessante, dá para a gente até discutir. Mas a psicologia é diferente em outros países, elas não são necessariamente com a mesma cara. Alguns países, os psicólogos se formam em 3 anos e os 2 últimos anos seria atuação prática mesmo, e estaria ligado com isso que chama de residência, por exemplo, né, na área médica, né? Então, e seria um mestrado em outros lugares, né? Então, existe uma diferença de forma de se formar na área de psicologia. Por isso que países, por exemplo, nos Estados Unidos, as pessoas, os psicólogos lá, eles medicam, então eles são bastante, tem outro jeito de atuar, ver em filmes, né, a respeito disso, né? Então tem essa diferença. Mas um dia eu trago aqui um profissional para a gente poder falar, se não foi que eu não sabia, dessa diferença. É verdade, mas tem sim. Não são como várias outras profissões, né? Por exemplo, direito é igual aqui em Portugal, mas em outros tem que fazer todo um processo de equivalência e tudo mais, né? A Bruna está perguntando, não tem algum código de ética? Não, porque daí, então, Bruna, também segue os preceitos da sociedade. Então, se você for ver alguns códigos de ética de outros países na área da psicologia, vai ter coisas iguais, algumas coisas iguais, mas vai estar muito ligado às questões das diferenças sociais da sua forma de atuar. Então, por isso que não é igual o nosso de outro lugar, tá? Então, outra coisa que é vedada ao psicólogo, aqui no G, é emitir documentos sem fundamentação e qualidade teórica e técnica, qualidade técnica científica. Aí que mostra, por isso que quando a gente fala para vocês assim, queridos, né, vocês têm que entender que psicologia é ciência, né, tem que ler, né, não pode ficar no achismo, porque se vocês emitirem qualquer documento sem essa qualidade técnica científica, se vocês forem chamados a depor, se vocês forem chamados a responder sobre esse documento, né, se vocês forem pela sua forma de ação, porque a gente pode ser chamado, né, a responder sobre a nossa forma de atuação, se você não tiver sustentação técnica na sua forma de atuação e justificar isso, você está cometendo um ato infracional, você está realmente fazendo algo que você pode ser punido,
né, em relação a isso. Por isso que é importante, às vezes as pessoas falam, eu acho que seria bom fazer desse jeito. A gente não acha, a gente acha com. Então, eu acho com as pesquisas que mostram tal coisa. Eu acho com autores que evidenciaram tais outras coisas. Eu não acho sozinha. Eu acho pautado que eu estou fundamentado na minha ação, na minha praxis, em cima do quê? Eu acho com, entendeu? Então, por isso que é muito importante, quando a gente vai falar, ou quando a gente vai atuar, eu estou atuando baseado em quê? Porque tem a ver com aquilo que nós estávamos falando no começo da aula, né? Da capacitação dos profissionais para poder fazer atuação agora nessa situação de emergência. Eles vão ser atuados em cima de técnicas que são baseadas em ciência, né? Então, interferir na validade e fidedignidade de instrumentos psicológicos. A lei está perguntando, uma pessoa formada em psicologia no Brasil consegue atuar no Brasil? Depende, provavelmente não. Depende do país, aí eles fazem um tipo de uma equivalência. Você leva os documentos, eles vão avaliar, vão validar, aí eles vão ver se você precisa fazer mais alguma coisa. Depende, por exemplo, o meu doutorado, eu consigo atuar, por exemplo, nos Estados Unidos por causa do meu doutorado, não é nem por causa da graduação, né? Nem do mestrado, mas pelo doutorado eu consigo atuar lá. Mas como meu doutorado é na área da educação, eu tenho que atuar na área da educação, não posso atuar na área clínica, entendeu? Então, até a minha atuação fica restrita a isso. Alguém quer perguntar? Abre o microfone. Professora, é porque tá difícil para eu digitar aqui, por isso que eu vou... Não, pode falar, pode. E como que fica, por exemplo, os livros que a gente estuda, a maioria não são brasileiros, os livros de psicologia. E então, como que fica isso que você falou, né, que a gente não pode atuar fora e tudo mais. Mas se os nossos estudos são baseados em coisas estrangeiras, como que fica essa situação? Tá, Gabriela, são duas coisas, né? Duas coisas que você está falando. Quando a gente fala a ciência, ela atravessa as fronteiras. Hoje a gente está estudando várias coisas que a gente se fundamenta em pesquisas realizadas em outros países. A gente não pode esquecer o seguinte, Gabriela, que o Brasil ele é recente na área de pesquisa. Nós temos agora com essa questão de mestrado, doutorado, né? Se nós formos ver os primeiros mestrados na área da psicologia, eles são por volta do final dos anos 70, né? Então, agora que a gente tem um número muito significativo de profissionais da psicologia com doutorado, né? Pessoas em agências de fomento fazendo pesquisas, mas antigamente o que nós tínhamos mais era... nós não tínhamos pesquisas, a gente não tinha nada aqui no Brasil, né? As nossas pesquisas e tudo mais, a gente só bebia daquilo que era de fora, do conhecimento construído para fora. Então, a partir do que eles davam para nós conseguíamos pensar a nossa realidade. Hoje, a gente já tem muita coisa publicada no Brasil, e essas coisas que são publicadas no Brasil estão relacionadas com a nossa realidade. Então, só que nós temos o que é publicado no Brasil para a gente poder fazer comparação que tem aqui fora, mas a gente não pode jogar fora o que está lá fora, entendeu? Nós temos que estar alimentados tanto da informação que tem lá, como aqui, porque nós estamos falando de ciência, e a ciência não é formada só... É universal. É universal, exatamente, tá? Mas o que agora a gente faz... Isso se dá... Pode falar. Pode falar. Pode falar. Não, pode falar, fala. Eu ia perguntar se isso se dá por conta da cultura. Porque lá fora são culturas diferentes, é por conta disso? Exatamente, porque o que acontece, né? Pegar uma coisa bem básica para vocês entenderem. Por exemplo, instrumento psicológico, instrumento de avaliação psicológica. Os instrumentos eram só traduzidos e trazidos para cá, e toda a base de análise era feita pela amostra que era daquele país. Então, nós tínhamos uma amostra daquele país que tinha uma característica. Por exemplo, crianças que estudam na Europa,
o modelo de escola europeia não tem nada a ver com a nossa escola. A escola pública de lá equipara a nossa escola particular aqui de melhor qualidade. Entenderam? Assim, a tamanha diferença do nosso ensino com o ensino de lá. Agora, se eu coleto, por exemplo, com aquela amostra, como as crianças aprendem lá, e depois trago o mesmo instrumento sem fazer nenhuma adaptação às nossas crianças aqui, as nossas crianças sempre vão ficar numa situação desvalorizada aqui. Sempre elas vão dar como um QI rebaixado, por exemplo. Entendeu? Então, isso que a gente tem que... Entendeu? Né? Então, por isso que o psicólogo, quando ele usa ferramentas, quando a gente usa ferramentas e técnicas que nós lemos em literatura estrangeira, ou que nós estamos lendo nos nossos livros que vocês estão falando, que vocês estão lendo, artigos que nós damos para vocês, os artigos que nós estamos dando para vocês são artigos em português. Então, os artigos são todos de pesquisadores brasileiros. Nós não estamos trabalhando com um artigo estrangeiro, né? Nós estamos trabalhando com artigo em português. Mas tudo isso a gente faz análise. Essa ferramenta cabe aqui? Dá para nós utilizar? De que forma? Que forma que a gente adapta? Então, o Pedro está falando, o CFP pode vetar um tratamento aceito em outros países por ser considerado antiético os nossos parâmetros? Ele não pode vetar um tratamento aceito em outros países. O que ele vai fazer não é o CFP que vai fazer isso. Na verdade, o que vai ser aquela questão da reflexão, quer dizer, que nós estávamos discutindo. O que está sendo feito naquele outro país, né? E que forma que está sendo feito aquilo? Será que aquilo é considerado antiético? Será que aquilo... Baseado em que esses profissionais da psicologia estão fazendo, né? É muito difícil... por isso que quando a gente fala assim para vocês, quando as pessoas falam assim, eu estou lendo um livro, qual livro você está lendo? Porque publicar livro todo mundo publica, né? Quando a gente fala assim, eu estou lendo um artigo, de que revista que ele vem? Então, por isso, quando a gente escolhe artigo para vocês, quando a gente escolhe um livro para vocês, a gente sabe a fonte disso. Por isso que uma das coisas mais importantes quando a gente coloca para vocês literatura, nós somos responsáveis por isso, tanto que quando a gente recebe a avaliação do MEC, de avaliadores que vêm avaliar o nosso curso, uma das coisas que eles fazem é verificar qual literatura que nós estamos usando, da onde que são essas fontes, justamente, quer dizer, da onde que a gente está bebendo, da onde que a gente está formando vocês. Nós estamos buscando que material para formar vocês, né? Então, não é só porque é internacional que é bom, não é assim também. Né? Por isso que mesmo quando a gente pega literatura internacional, a gente também tem que saber qual fonte que a gente está buscando, né? Quer dizer, essas revistas elas estão, ou esses artigos eles estão em quais revistas, em quais publicações, esses livros eles são de que editoras, quem está traduzindo para o Brasil, né? Quem fez a editoração desse livro, né? Quem fez? Então a gente também acompanha tudo isso. Não é assim que nós escolhemos, por isso que também nós somos responsáveis como professor a cada artigo, a cada literatura dada para vocês. Por isso, trabalheira nossa, quando começa os semestres, né, tentar procurar literaturas mais recentes, né, buscar o que tem de mais recente para que a gente possa sustentar vocês. Então, o CFP aprova ou não o uso de instrumentos, ferramentas? Deve ser submetido ao SATEPSI. Então, o SATEPSI, que está ligado ao conselho, né, que o João está falando, o SATEPSI é o sistema de avaliação, né, de instrumentos de avaliação psicológica. Ele que valida, porque antigamente isso não existia, viu, João? Então, o SATEPSI é até novo, eu participei, inclusive, da criação do SATEPSI, né, nos anos 90, porque, assim, o que acontece, né? Nós fazíamos isso, nós usávamos instrumentos que não tinham validade, eles eram simplesmente traduzidos de outros países para cá, nós não conseguimos construir instrumentos porque a gente tem poucos pesquisadores, tínhamos poucos pesquisadores dentro dessa área, e o Brasil
muito pobre na área de pesquisa, não investe em pesquisa, então não tinha dinheiro para fazer pesquisas dessa grandeza. E os Estados Unidos é um dos países que mais investe, por exemplo, em avaliação psicológica. Eles gastam muito dinheiro em avaliação psicológica e construção de instrumentos relacionados à avaliação psicológica, né? Então, eles têm esse dinheiro para poder fazer essas pesquisas. Como nós não tínhamos, nós utilizávamos, traduzíamos as ferramentas e utilizávamos aqui. Quando chegou, mais ou menos, quando a gente começou a investir em pesquisa aqui no Brasil, indo por volta dos anos 2000, na verdade, até foi porque eu entrei no grupo de avaliação psicológica que eu fazia parte da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia, ANPEP, que tinha, né, que começou a discutir a necessidade de se criar realmente um controle, né, do uso dos instrumentos e da validação dos instrumentos, foi por volta dos anos 2003, 2004, que a gente começou a fazer isso, essa grande discussão, e o CETEPSI foi criado, que eu não lembro agora o ano da publicação, de quando que ele foi criado, e foi ligado ao Conselho Federal, né, como instância dentro do Conselho Federal, porque eles são avaliadores, são pessoas ligadas, que eles vão avaliar. Então, por exemplo, se eu sou eu da psicologia, quero criar um instrumento psicológico para publicar, para outras pessoas utilizarem, antes de eu publicar, tem que passar pelo CETEPSI. Então, as editoras que antes simplesmente traziam instrumentos do estrangeiro e publicavam aqui no Brasil, agora elas não podem mais fazer isso, elas não podem mais fazer isso, né? Então, elas têm que primeiro passar o instrumento pelo CETEPSI, os avaliadores que foram indicados pelo Conselho Federal, né, e que são pesquisadores de renome na área de avaliação psicológica, avaliam os instrumentos, verificam isso aqui que você está falando, João, se ele está ligado a um contexto social, cultural, econômico, exatamente, qual a validade, quais foram as pessoas que participaram da validação desse instrumento, quer dizer, que população que serviu de base para que esse instrumento fosse construído. Então, tudo isso é analisado, né? Quem foi essa população, quais foram os dados estatísticos, se tem validade ou não, aí sim o instrumento ele é atualizado. Então, na verdade, assim, tudo isso é controlado hoje por esse critério aí que nós temos aí do CETEPSI. Então, o psicólogo, aqui, onde nós estávamos aqui, né? Então, o psicólogo não pode interferir nem na validade e fidedigidade de instrumentos e técnicas psicológicas. Então, uma das coisas que tinha psicólogo que faz, por isso que aqui na faculdade eu não estou mais em avaliação psicológica, já saí um tempo, eu foco na área de desenvolvimento humano, é a área que eu gosto, principalmente de desenvolvimento infantil, minha área de pesquisa, né, que eu publico, que eu fico, mas uma das coisas que eu tive, né, fiquei durante anos na avaliação psicológica, mais de 20 anos dentro das discussões, de participar de vários eventos dentro da avaliação psicológica, e uma das coisas que a gente percebia, assim, e por isso que é a minha preocupação dentro da faculdade, né, desde quando eu, não só como coordenador e tudo mais, a minha grande preocupação é que quando a gente implantou as novas diretrizes curriculares nacionais, né, muitas universidades tiraram as aulas de avaliação psicológica, diminuíram a avaliação psicológica. E um dos problemas que a gente vê é que muitos psicólogos eles não sabem emitir documento que tem a ver com essa questão de saber avaliar, saber olhar, não é só usar instrumento, mas saber avaliar, saber como que você lê, né, os instrumentos, entrevista, e isso a gente aprende na disciplina de avaliação psicológica. Por isso que aqui na faculdade vocês têm laboratório, tem a disciplina de avaliação, justamente constroem documentos, começa a aprender a construir esses documentos desde o terceiro semestre, para que vocês não façam isso aqui, ó, né? Não deem declarações falsas, não façam adulteração de documentos, não deem respostas errôneas, né? Que comprometam a vida das pessoas. O que mais eu fui para a área da avaliação psicológica um determinado tempo, porque o que mais me indignava dentro da área da educação, isso que me chateava,
é que muitos psicólogos, infelizmente, eu trabalhava na área da educação e via a avaliação que eles faziam das crianças nas escolas, né, que era solicitada, a escola pedia a avaliação da criança, porque a criança não conseguia acompanhar as aulas, tinha dificuldade, aí eles mandam, geralmente o professor pede uma avaliação psicológica, né, e a escola pede e tal, e eles mandavam para o psicólogo, e os psicólogos, eles praticamente faziam avaliações taxando as crianças de na verdade, usando uma expressão bastante vulgar, de débil mental. Né? Então, muitas crianças eram consideradas, e só que elas vinham com esse diagnóstico para a escola, né? Dizendo que elas tinham um QI bastante rebaixado, que tinham dificuldades de acompanhar aquela criança. A gente comprometia as pessoas. Eu vi várias pessoas que depois, quando elas tiveram ajuda, na verdade, correta de como entender, vocês vão ter uma aula semestre que a gente chama teorias da aprendizagem, e de formas que a gente poderia ajudar essas pessoas a conseguirem aprender, né? Porque aprender não é uma coisa fácil, é uma coisa muito difícil. Não basta se matricular numa faculdade que a gente aprende, não é só o fato de ter acesso à ferramenta que a gente está aprendendo. Estudar é difícil, estudar é muito difícil, exige muito da gente, né? Eu estudo até hoje, tem horas que muitas coisas são complexas na vida da gente. Não é fácil estudar. Não é só o fato porque nós estamos em sala de aula presencial, nós estamos em sala de aula virtual, estar em sala de aula presencial, estar na aula virtual, estudar é difícil, né? O Tília está aqui falando verdade, é muito difícil. Requer da gente muita disponibilidade e requer da gente, dos professores, formas de tentar trazer esse conhecimento, né? Quer dizer, variações para trazer esse conhecimento. Isso é um exercício muito também difícil para a gente, né? Chegar a vocês. Por isso que é importante. E hoje eu resolvi abrir o microfone, porque eu quero vocês comigo aqui, né? E eu só sei se eu estou chegando perto de vocês se vocês falarem para mim, seja digitando, seja falando, né? Tem gente que tem dificuldade de escrever, prefere falar, então vamos falar, vamos escrever, vamos, né? Mas a gente tem que mostrar, é a mesma coisa brincando com vocês aí, né? Eu estava com dificuldade, então como que eu uso essa ferramenta? Como eu tive que buscar ajuda, e a gente tem que ser humilde para isso, né? Quando eu não sei, a gente tem que buscar, a gente tem que perguntar, e nós somos ensinados numa educação onde a gente tem que fingir que sabe, fingir que não pode levantar a mão, pode perguntar, a gente tem que fingir que está sabendo. Isso é para coisa do mundo que foi embutido na gente, né? Porque a gente tinha que ter essa condição. Então o João está falando, eu tenho testemunho desse absurdo com pessoas próximas, ainda hoje, exatamente, João, e que comprometeu toda uma história das pessoas. Esse foi o problema. Porque a partir do momento que você ganha um rótulo, seja na escola, a tua professora, de direção, todos te olham de uma determinada forma. E as pessoas, em vez de ajudar e procurar ferramentas para ajudar, pelo contrário, é só uma forma de estigmatizar, colocar ali do lado e ganhar um rótulo. A pior coisa para as pessoas é ter esse rótulo, né? A Gabriela fala, meu medo é DP com essa situação toda de estudar. Gabriela, pelo amor de Deus. Gabriela, vocês não têm que se focar agora em independência, né? Nós estamos entendendo o momento que nós estamos vivendo, Gabriela. Tudo saiu fora do lugar, né? As nossas formas de trabalho saíram, eu estou falando o tempo inteiro com os meus colegas, né? Com os professores, né? Com os técnicos. Nós temos que garantir que vocês consigam aprender agora, né? Vocês ainda vão ter 9 meses, 9 semestres com a gente ainda. Muita coisa a gente vai conseguir discutir com vocês ao longo dos outros semestres para frente, né? Muitas coisas a gente vai conseguir resgatar ao longo da formação e discutir. Mas, mesmo assim, a gente tem que considerar, nesse momento, a garantia de que vocês estão sabendo. Agora, é óbvio que vocês têm avaliações, porque isso é previsto, mas não é isso o foco. Ninguém vai aqui ter como objetivo ferrar ninguém, criar dependência. Nós estamos aqui, todos nós, professores de psicologia, comprometidos que
a gente tenha esse momento de reflexão, discussão, sabe? Que a gente consiga garantir para vocês isso, né? Estamos aqui, né? E não é objetivo nosso criar situações de mais angústia. Angústia já tem bastante, a gente não precisa de mais. Diogo, mas, por outro lado, a gente tem que lidar com a medicalização do ensino, que acabou sendo instituída, e a escola, principalmente o público, não consegue só lidar com todas essas demandas. Não, é verdade. A gente tem que lidar com isso, e por isso que a gente tem que ter crítica, por isso que a gente tem que ser crítico, por isso que a gente não pode simplesmente fazer isso que está fazendo aqui, é vedado, interferir na validade e finalidade de instrumentos, de acordo com o nosso olhar. Por isso que o nosso olhar tem que ser cuidadoso, e não simplesmente olhar onde a gente olha a criança e penaliza, né? A gente não pode fazer isso. A gente tem que realmente olhar essa criança e olhar socialmente as condições. Eu fui fazer meu doutorado, escolhi fazer numa favela mesmo, uma favela bem difícil, uma escola que estava dentro de uma favela, uma creche dentro de uma favela, né? Onde da minha janela eu olhava o barraco, assim, aos lados, em volta tinha os barracos, né? E eu conseguia enxergar a situação dessas pessoas, como que elas viviam, né? Então, dentro da própria janela da escola, a gente conseguia enxergar alguns barracos e a forma como eles viviam. Entender aquela criança dentro daquela realidade é uma das coisas mais importantes da gente, porque você não pode rotular aquela criança, né? Então, às vezes eu ia conversar com aquela criança, as crianças tinham 4 anos, que foram as minhas crianças que eu conversava, e eu brincava, eram atividades que depois eu mostro para vocês, e era, na hora que eu estava conversando com elas, e elas mostravam os brinquedos que eu estava com elas falavam, tia, eu queria um sofá igual esse, que eram meus brinquedos, né? Na minha casa não tem. Aí depois elas falavam, tia, você sabe que meu pai bateu na minha mãe hoje? Elas mudavam, então assim, só que eu não podia ficar horrorizada, porque eu entendia que era aquilo que era o mundo dela. Mas a função nossa enquanto psicólogo era ajudar aquela criança a lidar com aquela angústia, que bom que ela estava falando, e como que a gente podia ajudar dentro daquela condição de realidade. Eu não podia mudar, eu não posso mudar a realidade daquela pessoa, mas eu posso tentar ajudar aqueles pais a viverem em outras condições, enfim, criar condições de melhor daquele contexto, né? E não simplesmente ajudar as professoras, porque as professoras, essas crianças só sabem brigar, elas têm que entender a realidade que elas vivem, né? Obrigada, Gabriela. Deu uma acalmada. Que bom, Gabriela. Eu acho que a psicologia, né, quando a gente começa a estudar, ela começa a abrir nossos olhos para enxergar as pessoas ao nosso redor. Eu, por exemplo, fico vendo qualquer pessoa na rua, ou uma pessoa triste, ou até uma pessoa feliz, assim, a gente começa a imaginar todo um contexto do porquê aquela pessoa está sentindo aquilo, o porquê ela está agindo daquela forma. Parece que a psicologia, além de implantar uma empatia na gente muito gigantesca, ela ainda abre, né, os nossos olhos para as pessoas ao nosso redor. Elas deixam de ser só números que passam pela gente diariamente e se tornam pessoas, e eu acho isso muito incrível. Exatamente. Uma observaçãozinha. Isso que eu amo. É isso que o Diogo está falando aqui. Olha que bacana. Que ele trabalha numa escola e nem o pedido de avaliação sai da escola antes do ato do trabalho. Nossa, parabéns, ó. Aplausos para vocês, Diogo. Estou dando palminhas aqui, eu não sei fazer isso aqui, mas assim, eu tenho que achar minha palminha aqui. Porque, de fato, vou pôr a minha palminha aqui. Porque, de fato, é isso mesmo, sabe? Assim, é isso mesmo. A gente tem que fazer isso, né? Assim, esse é o nosso papel, né? Esse é o papel do educador, esse papel, né? Não dá para a gente simplesmente rotular. E não podemos deixar ninguém fazer isso. Nós temos que fazer esse trabalho. O João fala, sou muito sensível ao aniversário infantil. No trabalho de acolhimento amoroso, acredito ser imprescindível. Eu trabalho com criança, João, porque, de fato, eu vejo que ali é a base, sabe? Se a gente constrói a base, e até porque eu trabalho com psicologia do desenvolvimento humano, que vai da criança ao adulto, né, até a morte, do nascimento à velhice, e quando a gente faz essa linha do tempo,
a gente vê quanto que é importante a gente ter uma criança de base, sabe, assim, com uma estrutura, e eu gosto muito de um teórico que chama Brunner, né? Ele trabalha dentro de uma perspectiva justamente isso, né? Da vida, você ter essa condição de você que a gente chama de, como que é? Esqueci agora a palavra, né? Me deu branco. Mas você se reconstruir, né? Quer dizer, é uma palavra que todo mundo está usando aí, resiliência, né? Quer dizer, essa capacidade de não ficar só com aquela informação que você tinha de um pai destrutivo, de uma mãe destrutiva, mas de reconstruir novos pais ao longo da sua história, né? Então, se a gente pega uma criança, a gente pode fazer isso, né? Isso é muito importante, né? Nesses casos em que você mencionou das crianças em situação vulnerável, até onde vai a atuação do psicólogo? Nossa, no meu caso, a partir do momento que a gente conhecia a realidade na escola, a gente podia atuar com as professoras para que elas fossem agentes multiplicadores. Então, o psicólogo tem muito isso, Bruna. Você às vezes não vai dar conta de um universo maior, né? Mas você cria agentes multiplicadores, então você conscientiza, trabalha, informa o profissional que está junto com a criança, no caso o professor, né? E aí você atua. Ou a mesma coisa com os pais, né? Então você trabalha com prevenção, você trabalha com a atuação com esses pais para que eles possam multiplicar e ser agentes multiplicadores no lugar onde eles estão, né? Então esse é o nosso papel, né? Gabriela, então é muito incrível. Eu costumo ir em orfanatos e casas surreal as histórias, é incrível nossa vida da pessoa. A Gabriela é formidável, assim, se vocês podem ir nesses universos, é um grande exercício, sabe, até muito bacana, se vocês podem ir, acho que isso vale a pena para vocês, né, não só, às vezes, ficar em determinados espaços, mas se vocês puderem conseguir, né, ir para alguns espaços que vocês possam olhar, sabe, olhar nesse momento é olhar mesmo, é construir, né, para que depois, conforme vocês vão tendo contato com as teorias e com os professores, vocês vão refletindo sobre realidades, isso muito bom, né, eu lembro quando eu fiz primeiros trabalhos com meus alunos com moradores de rua, né, então teve uns alunos que toparam, vou trabalhar com morador de rua, a gente fez trabalho a gente queria saber como se constitui o adulto como morador de rua, né? Quer dizer, quem era ele, como que ele vivia, quais as condições, enfim, né? E a gente foi tentar, então os alunos fizeram assim, professora, eu não quero saber do adulto comum, eu quero conhecer um pouco do morador de rua. E eu pedi, obviamente, instruir com todos os cuidados para que eles pudessem abordar, porque tem muito morador de rua, né, que enfim, está muito doente mentalmente, né? E alguns que conseguiram ir conversar com alguns moradores foi um exercício para aqueles alunos muito importante, né? Quer dizer, tiveram uma outra concepção dessas pessoas e de uma realidade, né? Então, por isso que aqui, né, depois eu vou contar que já deu 21:10, eu vou até aqui no artigo 2. Realizar diagnóstico, divulgar procedimentos ou apresentar resultados de serviços psicológicos em meio de comunicação de forma nunca. Então, nunca. Nós não podemos divulgar ou expor qualquer pessoa, grupos, organizações, por isso que os nossos documentos têm que ser muito bem guardados. Quando vocês começarem a fazer, não vai demorar muito no terceiro semestre, vocês vão começar já a fazer os seus relatórios, né, seus laudos, vocês vão ver que isso não pode deixar em qualquer lugar, não pode, né, é a vida de uma pessoa, então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Nós temos que ter o cuidado, o carinho com esses documentos e a responsabilidade, porque nós estamos tratando da vida do outro. E toda vez que a gente lida com a vida do outro, nós temos que saber que nós temos responsabilidade sobre isso. Eu vou parar aqui na 7ª, vou aproveitar que nós estamos em 49 pessoas só, né? Falar para vocês nós vamos estar, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês, que nós vamos
Deixa eu tentar ver se eu consigo compartilhar com vocês um outro documento rapidinho, para não tomar muito tempo de vocês, que eu sei que vocês não estou conseguindo compartilhar. Eu não vou conseguir compartilhar. Mas enfim, acho que eu tenho que tirar esse aqui. Não consigo compartilhar o outro. Deixa eu ver esse aqui. Aí, deixa eu pôr aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Eu queria compartilhar com vocês antes da foto da Otília, da Vitória, só eu estou sem foto aqui. Não estou conseguindo. Deixa eu adicionar. Vão ser explicados, Thaís. Depois a gente vai continuar, viu? Na próxima aula a gente continua daí e depois a gente vai, tá? Não vamos parar, não. A gente só